Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo algumas aplicações das leis de Newton. E para isso daí nós vamos ver uma questão onde ela envolve um plano inclinado. Então vamos dar uma lida na questão para que assim a gente consiga resolver tranquilamente. Então olha só, a questão diz o seguinte: um ciclista, tentando bater um recorde de velocidade em uma bicicleta, desce a partir do repouso a distância de 1.440 metros em uma montanha, cuja inclinação é de 30 graus. Pergunta dele é: calcule a velocidade, olha só, então ele quer que nós encontremos a velocidade atingida pelo ciclista ao chegar à base da montanha. Então, olha só, ele partiu do repouso, tá? Ele partiu aqui do repouso, velocidade inicial igual a zero, e ele quer saber qual é a velocidade que ele vai chegar na base da montanha. Lembrando que ele vai percorrer uma distância de 1.440 metros do topo da montanha até a base, tá certo? Aí nós temos aqui um dado importante, onde ele diz que, deixa eu colocar aqui de amarelo, ele diz o seguinte: não há atrito, isso é uma informação importante, e ele diz: adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, vamos começar a resolver essa questão. Então, olha só, eu separei aqui a figura para que assim a gente consiga entender o que está acontecendo. Então, como foi falado, ele disse que ele partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero, e ele quer descobrir qual é a velocidade que ele vai chegar na base da montanha, certo? Ele falou, não há atrito, não tem atrito, beleza. Então, é uma força a menos que eu tenho que me preocupar, tá? Ele também não disse nada a respeito de forças agindo sobre esse corpo, mas, no entanto, é um ciclista com uma bicicleta, então ele possui uma certa massa, tá? Então, esse corpo aqui, eu selecionei aqui dois eixos, que eu vou chamar de X e DY, e aí nós vamos ter o seguinte, que eu vou ter aqui, ó, uma força, tá? Apontando para baixo. Eita, que aqui tá uma benção, né? Vamos lá. Deixa eu corrigir. Pronto. Eu tenho uma força aqui apontando para baixo, que é a força peso. E essa força peso, ela aponta verticalmente para baixo, tá? E como aqui o plano é inclinado, então ele vai ter uma componente no eixo X e ele vai ter uma componente no eixo Y, tá? São composições dessa força peso. Então nós teremos aí, vou colocar aqui de verde, nós teremos, opa, tem que ser de, vou colocar de preto. Então aqui, ó, nós vamos ter uma componente nesse eixo, que é um peso na direção X, e eu tenho uma componente nesse outro eixo, que é um peso no eixo Y, tá? Então, esse peso aqui, ele gerou componentes no eixo X e no eixo Y, tá certo? Como o ângulo entre o plano inclinado e o plano horizontal, ele me falou que é 30 graus, então nós vamos aí adotar esse ângulo aí que ele nos deu, tá bom? Crianças, quem é esse PX e quem é o PY? Lembrando que esse ângulo de 30 graus, por semelhança de triângulo, ele é o mesmo ângulo nessa posição bem aqui da figura. Então, a gente pode observar que o PY ele é adjacente ao ângulo. Então, a gente tem aí PY é igual ao peso que gerou ele,
vezes se é adjacente, então é cosseno. Cosseno do ângulo, que é 30 graus. Já o PX, ele fica do outro lado. Se eu pegar esse cara bem aqui, ele é o mesmo tamanho nessa região, tá certo? Então, ele é adjacente. Desculpa, é oposto. Se um é adjacente, o outro tem que ser o oposto. Então, nós temos aqui o PX, que gerou ele foi o peso, vezes, como ele é oposto, então é seno de 30 graus. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. O ciclista ele está descendo, ele está nessa direção aqui. O movimento dele é na descida. A única força que está auxiliando, ajudando ele para descer é o PX, tá? Então, essa força que se encontra na mesma direção do movimento, ela vai ser a força resultante. Então, a gente usando a segunda lei de Newton, segunda lei de Newton, ela diz o seguinte, que força resultante é massa vezes a aceleração. E aí a força resultante, nós já sabemos que é o Px. Então, o Px vai ser massa vezes aceleração. E o Px, nós já sabemos que é peso vezes seno de 30 graus. Que isso vai ser igual a massa vezes aceleração. Opa, professor, agora eu sei que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Lembre que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, substituindo aqui no peso, nós teremos massa vezes a aceleração da gravidade vezes seno de 30 graus. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Aí você observa que a gente tem massa se repetindo de um lado e do outro, então a gente pode cortar. Ou seja, a aceleração da gravidade ele deu que era 10, o seno de 30 nós sabemos que é meio, então a gente descobre a aceleração, tá? Então a aceleração aqui, nesse caso, vai ser igual 10 vezes meio, é a mesma coisa que 5 metros por segundo ao quadrado. Professor, mas para que eu encontrei a aceleração se o que ele está pedindo é a velocidade? Olha só, se você sabe a aceleração de descida, tá? Que é 5 metros por segundo ao quadrado, você tem a distância que ele tem que percorrer, que é 1.440 metros. Você tem a velocidade inicial, então você descobre a velocidade final usando uma equação tão conhecida que nós chamamos de equação de Torricelli, tá? Então, tá aí. Como ele partiu do repouso, nós sabemos que a velocidade inicial é igual a zero, então sobrou a velocidade ao quadrado, é igual a 2 vezes a aceleração, que vale 5, vezes a distância que ele tem que percorrer, que é 1.440 metros. Olha só, velocidade ao quadrado, ela vai ser igual a 2 vezes 5 dá 10, vezes 1.440 dá 14.400, tá certo? E aí, como aqui está quadrado, a gente pode elevar a raiz do outro lado. E a raiz quadrada de 14.400 é 120. E aí a unidade medida é metros por segundo. Ou seja, nós podemos concluir, então, que a resposta correta dessa questão é a letra B. Então, tá aí. Uma questão envolvendo o plano inclinado, as decomposições das forças no plano
X e no plano Y, tá? No plano paralelo ao plano inclinado e a componente perpendicular ao plano inclinado, tá certo? Então, não tem muita dificuldade, era uma questão que não dá para você errar caso caia em um processo seletivo que você for fazer. Tudo bem? Então, a gente finaliza por aqui essa questão. Um abraço.